Estimados irmãos e irmãs, bom dia! Vamos a mais um evangelho dessa terceira semana do tempo da Páscoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinha chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinha comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, Jesus, ele é muito inteligente. Ele percebe as coisas com muita facilidade. Percebe no sentido de sentir compaixão das pessoas, que são como ovelhas que não têm pastor, mas também percebe a maldade das pessoas que o procuram não porque querem ouvir a palavra, mas porque querem se beneficiar da presença de Jesus. Um risco que nós corremos quando nós não temos uma fé madura, quando nós não temos uma fé embasada, uma fé capaz de se estruturar nos valores ensinados por Jesus, é de nós o procurarmos sempre para atender nossas necessidades. Não poucas pessoas buscam Jesus somente nos momentos de necessidade ou para ganhar dele algum benefício, seja um trabalho, seja passar no vestibular, seja até mesmo um casamento, por que não? Seja uma casa própria, enfim, muitas pessoas procuram Jesus não porque acham ou acreditam que ele é o Filho de Deus e tem essa fé pura, não. Muitas pessoas, sem querer estar julgando ninguém, nem tampouco condenando, buscam Jesus por isso, porque acreditam que se forem até ele, vão ganhar o que necessitam. Claro, Jesus é bom, Jesus é misericordioso, e quem sou eu para falar o que ele pode ou não, o que ele dá ou não para as pessoas? Mas é muito importante que a gente aprenda ou redescubra valores em nossa fé. Valores tais que nós não vamos ser usurpadores, enganadores, ou pelo menos tentarmos enganar Jesus. Não raras vezes a gente vê as pessoas nas igrejas lotadas e a gente fica pensando assim, será que estão lá só por causa da palavra? A resposta não é outra senão do próprio Jesus. Em verdade eu vos digo, estáis me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Como é perturbador essa fé medíocre de muitas pessoas. Eu não tenho nada contra, com muita caridade dizer para vocês, eu não tenho nada contra alguém
dar um testemunho, alguém falar das maravilhas que Deus fez em seu favor. Mas às vezes esses testemunhos servem para poder atrair outras pessoas, não para o amor de Deus, mas para o que podem ganhar de Deus. E isso é uma fé medíocre, isso é uma fé mesquinha. Embora Deus não se deixa levar por isso, mas a pessoa perde com isso. Meus irmãos, minhas irmãs, não raras vezes nossos templos, não só nosso, mas também de outras denominações, ficam lotados de pessoas que vão lá não somente para buscar, conhecer, amar, servir Jesus, mas para ganhar alguma coisa dele. Repito, isso é uma fé medíocre. Meus irmãos, minhas irmãs, se nós queremos alcançar o alimento que nos dá a vida eterna, nós precisamos ir até Jesus na gratuidade. Maria fez isso, Nossa Senhora. O Senhor fez maravilhas por ela. E em momento nenhum a gente vê Maria se engrandecendo por isso. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Ela se alegrava com os feitos de Deus na sua vida. Maria não sai por aí anunciando nada e nem tampouco aceitou ser a mãe de Jesus com segundas intenções. Vamos aprender com Maria, com os apóstolos, vamos aprender com os santos, a sermos mais dados a Deus na gratuidade, na espontaneidade. Vocês vão ver que Deus, que tudo vê, tudo sabe, tudo conhece, Ele sabe de sua necessidade. Não precisa você ir lá, de certa forma, chantagear Deus com suas lágrimas ou até mesmo com seus sentimentos feridos, como se Deus iria se compadecer por isso. Não, Ele sabe da verdade do seu coração. E se for para Ele te dar graça, não precisa você nem pedir. Ele o faz, porque Ele tem um amor gratuito. Meus irmãos, minhas irmãs, uma outra reflexão, né? A forma e que me inquieta, né? É a forma como a gente também trata os santos. Hoje celebramos o Senhor Santo Expedito. Com certeza, se fosse dentro de uma normalidade, os templos dedicados a ele estariam todos lotados de pessoas para pedir. Então a gente começa a dar nomenclaturas até mesmo aos santos. Esse santo é para os endividados. Esse santo é para quem está com essa doença. Esse santo é para quem... Então a gente começa a fazer como se os santos fossem um remédio que serve, cada um serve para uma coisa. Meus irmãos, vamos amadurecer a nossa fé. Vamos olhar para nós mesmos e para Deus e pensar que Deus, Ele pode tudo. E Ele fará tudo por nós, se for de sua vontade e benevolência. Não precisa a gente correr atrás de Jesus por causa de nada para ganhar alguma coisa em troca. Não. Vamos atrás de Jesus? Sim. Mas por quê? Porque nós o amamos. Nós somos muito gratos pela nossa salvação. Porque é bom estar com Jesus. É bom ser seu discípulo. Que Deus Nosso Senhor nos abençoe nesse nosso bom propósito. Ótima semana para todos nós.